E o FibraCast de hoje traz mais 2 convidados especialíssimos aqui da nossa instituição. O professor Rodrigo Correa, fisioterapeuta aqui do Centro Universitário Fibra, que coordena o nosso curso, e a professora Aline Bahia, docente do curso de Odontologia Bacharelado aqui da Fibra. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, por aceitarem esse convite, para nós falarmos de um assunto super importante para a comunidade, que é a DTM. Mas quero deixar a palavra com vocês para darem boas-vindas, né? Falar com o nosso público, com os nossos ouvintes e quem vai nos assistir. Olá, professora Irene, professor Rodrigo, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e é um prazer para mim vir falar sobre DTM com a comunidade. Boa tarde, professora Irene, professora Aline, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e que esse tema realmente ele é muito interessante. Sim. E aí, primeiro, eu acho que a gente precisa falar para a comunidade o que é DTM. Para a gente não ficar usando sempre essas letras e as pessoas não terem a real ideia do que é. DTM é disfunção temporomandibular, não é isso, professora? Me corrige logo se eu estiver falando alguma bobagem. Mas eu acho que a gente podia trocar, de repente, isso para a comunidade entender, que são... Eu posso dizer que são alguns problemas da articulação ou da articulação da mandíbula, seria isso? Isso. Seria mais interessante a gente organizar essa sopa de letrinhas, né? Tá. DTM é a sigla para disfunção temporomandibular, que é a disfunção que acomete tanto a articulação dessa região quanto os músculos mastigatórios. Só que a articulação, ela é a ATM, articulação temporomandibular, que nós temos duas, o lado direito e o lado esquerdo. E essa articulação, ela vai ficar na frente do nosso ouvido, mais ou menos 1 centímetro na frente. E ela vai ter a função de fazer com que a gente consiga abrir a nossa boca, fechar, fazer os movimentos de lateralidade. E aí a gente vai conseguir falar, mastigar, todos esses nossos movimentos do dia a dia, Sim. né? E a disfunção temporomandibular, DTM, vai ser, então, esse conjunto de disfunções que vão acometer essa articulação e os músculos mastigatórios. Tá. E aí a gente pensou em fazer essa relação entre a odonto e a fisioterapia, porque parece que as duas coisas estão muito ligadas. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, sobre as questões de tratamento. Mas eu acho que o primeiro, é a gente pensar e informar a comunidade como é que a gente vai detectar isso. O que vai aparecer na pessoa, quais são os sinais para isso que vão servir de alerta para a gente, para informar, de repente, ao dentista ou a um fisioterapeuta. Porque em que momento é importante a gente sinalizar de que tem alguma coisa errada? Para a gente sinalizar que tem uma coisa errada, a gente precisa entender que tem alguma coisa errada, né? Então, quais seriam esses sintomas, professora? Isso. Na DTM, a gente tem os sinais e os sintomas. O principal sintoma é a dor. O paciente ele vai relatar dor na articulação, dor na face. Quando ele tiver uma dor muscular, ele vai falar e vai levar logo a mão. Eu estou com dor aqui. Então, nessa região, aqui próxima da mandíbula, entre a mandíbula e o ouvido, ou então na região de têmpora, indicando uma dor próximo da testa. Também vai indicar aqui a dor próximo da articulação, próximo do ouvido. Pode confundir com uma dor de ouvido, por exemplo. Pode confundir com uma dor de ouvido. E também pode se queixar de um sintoma de não conseguir abrir a boca, né, de uma dificuldade na abertura da boca. E também pode ter um sintoma do estalido, da crepitação. O estalido seria aquele barulho como se fosse um estalar de dedos. E a crepitação seria como se fosse aquela folha mais seca, Sim, que fica assim... quebradiça. E aí seria a crepitação, também seria um sinal. Então, são sinais e sintomas que estão relacionados aí com a disfunção temporomandibular, com a DTM, e a gente também consegue relacionar aí com o paciente em algumas regiões que tem um edema, por exemplo. E, professora, tu falaste em ter dificuldade de abrir a boca. Então, vai dar dificuldade, de repente, na mastigação. Pode acontecer aquilo que as pessoas falam até de brincadeira, por exemplo, de a mandíbula cair? Isso. Pode acontecer.
Que é o travamento, né? Sei lá. Doutor, né? caiu minha boca. Aí É. realmente a Pode sintomatologia acontecer. da articular. Aí você precisa procurar o dentista. Normalmente a gente precisa recolocar aquele disco, aquela anatomia, né, da articulação no lugar. Mas logo depois o paciente vai entrar no tratamento e vai ter a sua vida normal. Mas sempre tratando, tirando todos aqueles hábitos que vão levar Sim. ele a esse travamento da mandíbula. E foi muito interessante a senhora falar sobre isso, professora, porque já aconteceu. Contigo. Comigo não, graças a Deus. Mas com um amigo muito próximo, em que ele tem DTM até hoje, é tratado. E aconteceu que ele estava falando na brincadeira, na época de faculdade, e aí a boca dele travou. Quando ela travou lateralizada. Então, ele abriu a boca, abaixou a mandíbula dele e ela travou para o lado direito. Por sorte, nós estávamos tendo aula com um professor da disciplina de traumato-ortopedia. Não era o que a gente tinha de mais adequado naquele momento, mas ele conseguiu colocar de volta no lugar e o menino ficou como se estivesse sem dor nenhuma. Porque é um sintoma... Deve ser assustador, né? É assustador porque fica uma cavidade muito grande, fica travada e a dor é absurda. A professora Aline falou agora há pouco sobre o disco. Então, a gente precisa entender que é uma articulação extremamente complexa, apesar dela ser pequena, mas ela é extremamente complexa. E ela tem um disco que tem a mesma função, por exemplo, que o nosso disco da coluna. Que é a Ou do função, joelho, por exemplo. O joelho tem menisco, né? Então, a principal função dele é absorver o impacto da própria fala que a gente tem, da mastigação, porque isso atrita com aquele disco e ele absorve esse impacto. E a gente precisa entender que quando esse disco ele desgasta, ele é um dos fatores que pode levar à DTM. Então, a professora Aline falou, eu posso ter N situações, e isso é uma outra complexidade que a DTM tem, porque ela é multifatorial, ela não tem uma etiologia bem definida, então não se sabe aquilo que exatamente causa a DTM, mas nós sabemos que existem alguns fatores que são predisponentes para isso. Então, essa comunicação do dentista com o fisioterapeuta, eles são importantes, porque chega um momento que o dentista não consegue avançar, porque às vezes é muscular. Então, na maioria das situações, a gente consegue trabalhar com relaxamento, com essa questão músculo, osteomioarticular, e o dentista depois ele trabalha de uma outra forma. Sim. Então, eu acho que são duas profissões que elas se casam muito bem nessa disfunção. No tratamento. Exatamente. E era isso que eu ia perguntar exatamente para vocês. O que pode causar a DTM? Se não tem um fator que é decisivo para isso, que vai gerar, né, essa disfunção, mas que coisas poderiam levar à DTM ou contribuir para o aparecimento da DTM? É uma coisa genética? Ou a pessoa conquista isso, entendeu? Ela é tipo, multifatorial. com problemas, né, de Isso. tensões, por exemplo, isso poderia ser um fator para levar à Sim. DTM? A DTM ela é multifatorial e a gente tem alguns fatores predisponentes para alguns pacientes. Então, é multifatorial e alguns pacientes eles vão ter uma carga de estresse que pode vir a ser um motivo para isso, não o principal, mas um motivo. Alguns pacientes que também já têm a questão do bruxismo em vigília, o apertar dos dentes, né? Isso também vai gerar uma disfunção para ele, né? Porque o bruxismo não é uma disfunção. Então, o bruxismo ele vai causar uma disfunção para ele, ou muscular ou articular também. E a gente também pode ter uma associação aí dessa parte de etiologia como traumas após, por exemplo, uma extração de um siso, muito tempo de boca aberta, ou então um paciente que fez uma cirurgia muito grande, foi entubado, um paciente que sofreu um trauma na região mesmo, com algo assim mais forte, ou então um microtrauma nessa região também.
E esses microtraumas, eles estão aí, podem acontecer em qualquer momento. Sim. E, professora, essa questão de a pessoa, de repente, roer unhas... São microtraumas, são hábitos morder parafuncionais. caneta ou lápis, isso pode também levar a uma disfunção. Pode sim. É um hábito parafuncional que a gente chama, né? Morder caneta, roer a unha. A gente sabe que tem gente que morde gelo, né? O gelo é muito duro e causa esse hábito parafuncional. A gente tem também pacientes do sul que mordem chimarrão, alguns pacientes mais velhos que usam o cachimbo ainda, morder a tampa da caneta e comer muito chiclete também pode causar esses microtraumas. E a gente precisa educar o nosso paciente, porque não é interessante ele ficar tendo esses contatos dentários todo o tempo. A gente só pode ter os contatos dentários quando ou a gente vai engolir ou quando a gente está mastigando. Ter algum mau posicionamento também, dormindo, colocando a mão Isso. no lugar onde não deve, por exemplo, ou apoiando muitas vezes. Isso. Às vezes a gente está cansado, apoia a mão no queixo, ou então coloca a mão aqui na lateral para dormir, ou coloca muito travesseiro e desloca a mandíbula. Imagina você passar 8 horas dormindo, aqueles que têm o privilégio de passar 8 horas dormindo, com aquele travesseiro, né? Aquela mão no queixo, deslocando essa posição da mandíbula. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí também. E como tu falaste isso de a pessoa também morder caneta ou ter alguns comportamentos que, de repente, precisem até de um acompanhamento psicológico, por exemplo. Então, esse tratamento, como o professor Rodrigo falou, muitas vezes vai precisar de mais de um profissional para que a pessoa realmente possa ter qualidade de vida. Porque eu imagino que isso deve gerar dor, né? Vai gerar dor. Além de limitações para a pessoa, não é? E a dor é o principal sinal de que a pessoa está tendo ou não alguma disfunção ali. Porque quando ela acaba tendo dor naquela região, é o momento que ela se percebe que ela está tendo algum comprometimento naquela área. Então, quem de nós que nunca dormiu com a mão aqui do lado da mandíbula, que apoia o braço. Então, assim, pela característica que a articulação tem, qualquer microlesões naquela região, ela vai causar algum desgaste naquele disco. Algumas pessoas vão adiantar esse processo, outras pessoas vão retardar isso. Então, quanto mais hábitos saudáveis eu tiver com a articulação, eu tenho... uma melhor manutenção dela, ou posso jogar isso lá para frente. Exatamente. Ou até mesmo nem ter. Porque a prevalência de DTM, mesmo sem dor, é em torno de 55% da população. É muita gente. Muita gente. Agora, que vai ter dor é em torno de 23% apenas. Sim. Então, assim, eu tenho pessoas que têm a disfunção, mas com ela muita gente não tem dor. Então, o principal sintoma que vai exacerbar isso, que vai mostrar que ela pode ter ou não ter, é a dor. Sim. E aí, professor, é muito interessante quando a senhora falou do bruxismo, porque existe uma diferença importante, me corrija se eu for estar errado, que o bruxismo é quando a gente aperta os dentes e desloca lateralmente, não é isso? Apertar, E tem o apertamento que eu estava vendo, né? Que o apertamento é apenas o tensionamento dos dentes. Então, pessoas em estados de estresse, de nervosismo, podem fazer isso e não se perceber. Então, eu estou numa situação de apresentar um trabalho, eu estou com algum estresse familiar, e isso pode levar com que eu faça o apertar da boca, do meu dente. Sim. E isso causa um estresse importante na minha ATM, desculpa. E isso na pode musculatura, e também causa o desgaste dos dentes, né? E o dente é mais visível. Exato. Isso, o dente é visível. E você vai desgastando aquele seu dente, a sua musculatura vai ficando cada vez mais enrijecida, o seu perfil facial vai ficando cada vez mais quadrado e a sua articulação vai ficando cada vez mais dolorida. Isso tem alguma prevalência? Essa disfunção, ela tem uma prevalência em idade ou sexo, ou não tem nada que ver com isso? Tem sim, a gente tem uma prevalência maior no sexo feminino e na idade a prevalência maior é
bem grande, é de 18 a 65 anos, Então, né? É o cobre uma boa faixa etária. Isso, Pra uma idade boa adulta, faixa etária. né? Isso. É. E por que está mais ligado ao sexo feminino? Tem a ver com estresse? Tem a ver com a questão hormonal? Professor, não vale rir, hein? Porque eu falei, tem a ver com estresse. Não, professora, todos nós... Nem todos os homens são desestressados, É professor. verdade, é verdade. Pois é. É verdade. Mas nós temos essa função, essa questão hormonal importante que está bem relacionada com isso. Eu falei até um pouco agora sobre a forma de você lidar com a vida. Faz com que você tenha ou não tenha uma predisposição em ter, porque se você acaba levando tudo de uma forma muito rígida, a ferro e fogo, você acaba sendo uma pessoa muito tensa. E a tensão é um fator que leva ao desgaste desse disco. Então, se o disco desgasta, eu posso ter uma disfunção da TM. Além da questão hormonal, tem a questão do estresse, né? Brincadeiras à parte, geralmente as mulheres são muito mais estressadas com a questão hormonal Quem é envolvida estressado? nisso. Não, imagina. Fiquei estressada aqui. Porque existe uma questão hormonal em volga disso, entendeu? Uma questão hormonal importante em cima disso aí. Por quê? Na faixa etária que a senhora falou, que é a prevalência dessa doença, geralmente são mulheres até mais ou menos 50 anos que estão em período reprodutivo. E a gente sabe daquela faixa etária, daquele período que a gente tem menstrual, que as mulheres têm, que a gente tem é ótimo, né? Isso aí é melhor mudar. Que as mulheres têm, porque existe uma descarga hormonal importante naquilo ali. Tem mulheres que lidam com isso de uma forma tranquila, tem mulheres que lidam com isso de uma forma bem difícil, na verdade. Sim. Então, existe a questão do ciclo menstrual das mulheres, né? Sim. Que é uma questão importante porque isso é mensalmente. Então, tem mulheres que lidam com isso de uma forma muito mais tranquila e tem mulheres que lidam com isso, inclusive, como se fosse uma sintomatologia de doença. Né? Então, envolvendo a questão hormonal com a questão de estresse, então, essa relação é muito importante, por isso, muito mais prevalente nas mulheres. E o diagnóstico disso é feito só clinicamente ou tem algum tipo de exame que, sei lá, um raio-x, uma coisa desse tipo, pode identificar? Sim. Ou é clínico mesmo? O diagnóstico, ele começa com a conversa mesmo com o nosso paciente. 70% do diagnóstico, ele vai ser dado com essa conversa. Depois, a gente vai levar o nosso paciente para a cadeira odontológica e tentar reproduzir aquela dor do paciente. E aí, sim, a gente consegue amarrar o diagnóstico. Amarrando o diagnóstico, a gente consegue, então, fazer aquela previsão do tratamento para ele, né? Então, nesses 70% de conversar com o paciente, verificar como é a vida dele, o que ele sente, a gente precisa realmente conversar e entender. Depois, levá-lo para a cadeira e tentar diferenciar se tem alguma coisa associada com patologia dentária ou se é realmente a parte articular e muscular, porque pode ter também algo associado à patologia dentária. E aí, quando a gente diferencia, a gente começa, a gente amarra o diagnóstico e começa a fazer o tratamento, tá? Aí a gente faz o controle. Sempre o controle, porque se o paciente mudar os seus hábitos, começar a fazer o uso da medicação, fazer fisioterapia, melhorar a sua higiene do sono, melhorar, realmente se dedicar ao tratamento, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque a gente sabe que quando ele é diagnosticado com a disfunção temporomandibular, a qualidade de vida diminui muito. Né? Então, quando a gente amarra esse diagnóstico, a gente já consegue melhorar essa qualidade de vida. Então, melhorando isso, a gente já faz toda a parte de medicação, de tratamentos, e o paciente fica nesses 3 primeiros meses num tratamento bem
acirrado mesmo com o Bem dentista, regrado, bem né? regrado. E depois ele começa... Acompanha bem de perto Isso, e depois bem de é que vai perto, liberando. isso, de 15 em 15 dias. E depois ele vai começar a liberar. E esse tratamento, ele precisa sempre ser acompanhado. De 15 em 15 dias por 3 meses. E depois, aí até completar 1 ano. Certo? Então, é importante que É as muito pessoas que importante. venham também aqui no centro universitário para os atendimentos, tanto da odontologia quanto da fisioterapia, relatem se tiverem alguns Isso. desses sintomas, né? Percebam alguns desses sintomas para que eles relatem. Como a gente já disse, o diagnóstico pode ser feito tanto por dentista quanto fisioterapeuta. Isso. Então, não ficar com isso. O que eu acho que importante é isso. A pessoa primeiro se perceber, né? Ter essa compreensão de que aquilo não é normal, de que aquilo não vai passar assim. É importante que relate isso Sim. para um profissional e que faça o acompanhamento. Às vezes as pessoas não querem falar porque acham, agora eu vou ter que conviver com isso, apareceu e vai ser assim para sempre. Porque a grande maioria dos casos são deslocamento de disco com ou sem redução, são dores musculares, são coisas assim mais corriqueiras, que não precisam de grandes exames. Então, se forem coisas como uma fratura, uma anquilose, aí sim a gente parte para um exame de imagem, algo mais específico. Mas na maioria dos casos a gente consegue mesmo conversando com o paciente e fazendo essa reprodução da dor que ele sente. E o próprio paciente, professora, se ele quiser saber se ele tem ou não tem, é muito simples de fazer. Como Então, é, ele professor? pode olhar de frente para um espelho, ele abre a boca e olha para ver se um dos lados desloca mais do que o outro. Se ela abre de forma retilínea ou se ela desloca pra um mais dos para a lados. direita ou para a esquerda. Se ele perceber que um dos dois lados, a boca dele abre mais deslocando para um dos dois lados, ele já tem que estar atento porque alguma dos lados estão com os músculos mais tensos. Isso pode levar uma sobrecarga articular. Sim. E um tensionamento do músculo leva a um deslocamento para o lado. Vamos imaginar que a boca dele abra para o lado direito, mais para o lado direito do que por meio, né? As pessoas tendem a achar que é o lado direito que é o maior problema, que vai ter a maior lesão, Mas né? Qual é o Professora? Isso. Normalmente quando a gente abre... Ó, já reparem em deve ter mim, um monte de gente assistindo a gente fazendo isso, né? Eu sou a pessoa que eu posso diagnosticar e também ser diagnosticada. Então, quando eu abro a boca, a minha boca, ela Pra o tá lado vindo direito. para o lado direito. Então, a minha Aham. articulação que tem problema é o lado É direito. direito. E o músculo que está mais tenso é do lado direito. E é simples fazer isso, né? Simples, você pode fazer isso. Um outro sintoma que a gente já até falou, que mais é um sinal que um sintoma, é o estalido. Então, ele pode abrir a boca e sentir um estalido bem sutil. Mas ele pode abrir a boca e essa boca é como se fosse o sinal do denteamento. Ele vai denteando, ele vai crepitando. Então, é aquele sinal que Como faz se fosse crec, crec. travando, Isso, ele faz né? crec, crec, crec. Isso chama de Que é a crepitação, folha, que é a folha, que é a folha seca. amassada. Tá. Né? Igual como uma porta que vai emperrando, assim. Isso, um faz barulhinho, crec, tá. crec, crec. Né? Então, isso é um outro sinal. O crec, 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 que a gente conhece como crepitação, ele é um estágio avançado do estalido. Tá. Então, se eu já tenho crepitação, é sinal que alguma coisa lá dentro já está mais comprometida do que se eu tivesse apenas um estalido. Isso. Ou simplesmente um deslocamento para um dos lados. E ainda tem pessoas que deslocam a boca fazendo movimento rotacional. Porque além de deslocar, ela roda, volta e roda. Então, ela faz como se fosse um movimento de C. Que é um outro problema, porque além da disfunção da TM no disco e na musculatura, tem a função ligamentar. Porque algum ligamento deve estar querendo segurar a articulação e ele não permite. É quase um pêndulo. Ele não faz o estiramento, Ele não né? faz o estiramento, ele fica tenso. Então, como ele fica tenso, ele fica segurando. Mas chega uma hora que ele não consegue sustentar. E aí ele solta. Aí ele faz o movimento como se fosse de um rebote. Então, ela abre, volta e faz um rebote. Isso é mais um estágio avançado ainda. Sim. Que a gente consegue ver simplesmente fazendo um teste pelo espelho. Então, a gente consegue abrir a boca de frente ao espelho
e a gente consegue ver se tem ou não tem. É simples. Mas também não é para se desesperar. Não é. Porque não é porque Mas você vale tem a a pena disfunção. olhar, né? Vale, claro. É. E vale a pena olhar, mas também não é porque você tem a disfunção que Claro. você vai precisar do tratamento. Não, lembra? Que a gente falou no início. É um percentual muito pequeno que vai sentir dor pela disfunção. Né? Tem Pois muita mas não gente pode esperar chegar na dor. Não, Né? isso. Já Daí a importância de mudar Procura os o hábitos, dentista. né? De mudar os isso hábitos mesmo. para funcionar. Mudar os hábitos, mas também não achar que vai se curar. Tipo, eu Isso. descanso muito desse lado, agora vou Deixa começar a com essa fazer desse. Deixa eu prejudicar o Vai outro acabar porque com o esse outro. já foi, né? Deixa eu prejudicar o outro lado porque esse já foi. Né? Durmo 6 meses do lado daqui, agora eu vou pro outro lado. 50% já foi, Verdade. agora tem mais 50%. Para voltar pro lugar que estava errado. Entendeu? Então, Exatamente. tipo, não se tratem sozinhos. Não se tratem Não. sozinhos. Não, Procure procure um um profissional habilitado, de preferência que trabalhe com essa disfunção, porque não é qualquer dentista que vai fazer isso, não é qualquer fisioterapeuta que faz isso. Então, existem especializações nas áreas que trabalham especificamente com a DTM. Sim. Então, é uma articulação, volto a falar, extremamente complexa, apesar de ser pequena, mas ela é complexa, ela tem disco, ela tem líquido articular que facilita essa lubrificação. Então, pode ser que esse estalido seja simplesmente por uma falta de lubrificação articular, como ocorre pelo nosso joelho, por exemplo. Isso. Tá ótimo, eu acho que é importante, olha, a gente falar sempre a linguagem acessível para a comunidade, porque o nosso papel é esse. Quando a gente imaginou esse FibraCast, foi exatamente para isso, para levar informação à comunidade. Então, como esse tema é um tema muito importante e, assim, acaba passando despercebido por muitas pessoas, é importante que a gente faça esse esclarecimento. Então, a gente estava até conversando com a equipe aqui de pauta essa semana, falando, puxa, a gente tem tanta coisa bacana para levar para a comunidade e tantos profissionais maravilhosos aqui no Centro Universitário que está difícil a gente... Quem vem primeiro, qual que vai ser o próximo, porque é muita coisa interessante que a gente tem esse papel, né? A instituição não pode estar fechada só nela, ela precisa levar conhecimento à comunidade. Então, muito obrigada mesmo por aceitarem o convite, de estar aqui falando conosco, né? De levar informação à comunidade, às pessoas. Vocês estão sempre em sala de aula, falando para acadêmicos. Então, o nosso papel é também fazer isso. Falar com quem não está aqui dentro da instituição e chegar neles, passar os muros da instituição, falando com a comunidade para levar informação, levar saúde, né, para todo mundo. Então, mais uma vez, obrigada. Vem sempre, professor. Obrigada pela participação de vocês, tá? Até a próxima, então. Querem falar ainda? Quer, professor? Não, professor, eu só quero dizer que nós estamos em breve com o nosso ambulatório de saúde em fisioterapia para ser inaugurado. Então, um dos tratamentos que a gente vai fazer é com pacientes que tenham eventualmente essa disfunção, e nas nossas fichas de avaliação ela já consta isso como um dos critérios a ser avaliado, com o paciente se queixando ou não, porque a gente sabe que já é muito pergunta. prevalente. Exatamente. Isso. Que é importante. Isso, é interessante. E também na nossa ficha odontológica a gente vai fazer, então, essa parceria. Perfeito. Né? Ótimo. E queria também, além de agradecer novamente o convite, falar para toda a população, né, para toda a comunidade, que odontologia é saúde, né? Procure seu dentista. A gente está finalizando com regularidade, né, professora? Com regularidade. A gente está aí numa fase em que está todo mundo de máscara, mas daqui a pouco a gente vai tirar essa máscara, vai mostrar o sorriso, vai mostrar a nossa alegria novamente. Esse sorriso tem que estar bonito, mas com saúde. Com saúde. Né? E aproveitar que aqui na Fibra a gente tem essa qualidade de atendimento à população. Venham todos aqui para a Fibra, que a gente fazer seu atendimento. Estamos aí abertos para atendimento à comunidade, atendimento de excelência à comunidade. E cuidem da sua saúde, do seu corpo, do seu sorriso. E DTM tem controle. E DTM tem controle, né? Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Tá? Até mais.